Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, abençoe esse início de semana. Estamos a um dia da Libertadores, teremos São Paulo e Atlético Nacional, jogo mais do que decisivo, valendo vaga nas quartas de final da competição. A preparação tá todo vapor, tá a mil, e amanhã a promessa é de casa cheia. Expectativa de mais de 60 mil torcedores no Morumbi e uma expectativa mais alta ainda para os arredores, né? A gente vê aquela recepção, os torcedores ali nos bares, nos locais mais próximos do estádio. Então a expectativa é de um Morumbi totalmente lotado para essa grande decisão. Vamos para as atualizações antes da gente voltar na Libertadores. Galera, informação que temos é de que esta semana o São Paulo vai comunicar nas redes sociais e consequentemente anunciar no BID a renovação do Alan Franco, tá bom? Mais 3 anos aí de contrato até 2028, o zagueirão que foi capitão, né, no último jogo contra a equipe do Sport, finalmente teve o seu contrato renovado, né? Mas a gente está esperando essa oficialização aí que deve acontecer ainda nesta semana, tá bom? Então, para você que fala, Alemão, a gente não tinha essa confirmação aí, mas agora está tudo certo, tá bom, galera? Alan Franco até 2028 na equipe do São Paulo. Vamos trazer também a atualização do Mailton, né? A gente está falando bastante sobre ele nesses últimos dias, uma negociação emperrada, vamos dizer assim, tudo isso por conta da equipe do Metalist, uma equipe muito chata de se negociar. Nós já trouxemos essa informação, uma equipe que, mano, não tá nem aí para absolutamente nada. Os caras sofreram transfer ban do próprio São Paulo, tem outras 3 também aí ativas, tá bom, galera? Tem outros 3 transfer ban aí também de outras equipes, porque o Metalist não pagou. O Metalist tinha contratado o Paulo Boia, tinha contratado aí também outros jogadores, e os caras não estão nem aí. Ele falou, ó, quero uma compensação financeira, e é isso, se quiser, se não quiser, forte abraço. Os caras não estão nem aí, rapaziada. Os caras estão devendo o São Paulo e tá querendo aí ainda fazer exigência, né? O São Paulo tava querendo negociar de acordo com essa dívida. O Mailton ontem entrou em campo pela Chapecoense, né? A Chapecoense ganhou ontem em casa um jogo de extrema importância, né? A Chapecoense agora é a 3ª colocada da Série B, tá fazendo um grande campeonato. O Mailton foi titular e deu uma das assistências para os gols da vitória da equipe da Chape, né? Que garantiu 3 pontos aí, colocou a Chape na 3ª colocação da competição, né? Então é um jogador de extrema importância, é um dos líderes de assistência, né, do campeonato. O líder de assistência tem 7 assistências, o Mailton tá com 4 assistências na competição. É um jogador muito bom, tá habituado com esse sistema, né? Até porque a Chape joga no mesmo sistema do Crespo, né? Com 3 zagueiros e como um ala direita ali, né? O Mailton joga nessa posição, então seria uma fácil adaptação. O jogador aceitou a proposta do São Paulo, tá bom? O jogador está com tudo acertado para ser o novo reforço do tricolor. Só resta nessa negociação entre os clubes que tá dando esse entrave. Pela demora, né? A gente já tá desde a semana passada falando sobre isso. São Paulo partiu também para um outro nome, que é o JP Sherman da equipe do Santos. Nós já conversamos sobre ele aqui no canal, né? Mas agora, depois dessa, vamos dizer assim, dessa dificuldade no Mailton, o São Paulo falou, a gente não dá para ficar a vida inteira esperando. Caso o Mailton realmente resolva tudo isso aí, será jogador do tricolor. Se não der certo, a gente tem um plano B, que é o JP Sherman hoje, jogador da equipe do Santos, muito jovem, né? Apenas 19 anos de idade, fez parte, foi titular durante um grande período da equipe do Santos na Série B, chegou esse ano, não teve tanto espaço, né? O Santos agora que recentemente contratou inclusive 2 laterais, um deles foi o Igor Vinícius do próprio São Paulo, o Mike, que veio da equipe do Palmeiras, esteve em campo ontem, inclusive. Alguém pode me dizer o que aconteceu, né, rapaziada? Porque o Neymar dizia que era dono do Morumbi, no outro jogo aí contra o Juventude fez 2 gols, falou que ali era a casa dele, que ele era o dono, e ontem ele saiu chorando, levou de 6 do Vasco. Alguém pode me dizer que pai é esse, né? Que dono é esse do estádio do Morumbi que toma 6 em casa pro Vasco? Pagou pela língua, né? Falou, aqui é minha casa, não sei o que, tomou, foi 6 do Vasco. Então, deixe seu recado pro Neymar aí nos comentários, tá bom, galera? Então, o JP Sherman, com essas contratações, acabou perdendo um pouquinho de espaço. Ele tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, né? O Santos jogou 19, então a gente sabe que quando ele chega à marca de 7, ele não pode atuar por outra equipe, né? Mas o JP Sherman nem está sendo relacionado para as partidas, ele inclusive poderia voltar ao Sub-20, né? Pensando na sua carreira, o jogador tende a aceitar uma proposta do São Paulo. Ele foi procurado recentemente também pelo Palmeiras, né? Então, é um jogador com muito futuro, mas
mas que acabou perdendo um pouquinho de espaço aí no Santos Futebol Clube, tá bom, galera? Então vamos acompanhar aí que o Mailton pode sim chegar, mas como eu falei para vocês, se demorar a vida inteira para responder, o São Paulo já tem um plano B, que é o Sherman, que pelas informações que a gente obteve, tende a aceitar a proposta do São Paulo. O cara não vai querer voltar para o Sub-20 do Santos, tendo uma proposta do São Paulo profissional na mesa, né? Mas, joia por joia, né? Será que o Mike não pode também dar essa moral aí? Será que o Mike não pode corresponder às expectativas? Não, o Mike é um grande jogador, fez gol no último jogo, né? Garantiu o nosso empate, tá crescendo de rendimento, tá jogando bem, estourou a idade, né, das categorias, tá quase estourando a idade das categorias de base, né? Então teria que, em tese, ser de fato um jogador profissional. Tem muito a amadurecer ainda, né? Uma coisa que eu identifiquei é o jogo aéreo, né? Eu acho que o Mike, por ser um lateral direito, ele tem que subir, não tem jeito, né? Porque senão o cara cruza a bola lá do outro lado, aí chega o atacante, um centroavante, um atacante que tá vindo de frente para cabecear e ele não sobe, pelo que eu acompanhei, ele sempre vai no corpo aí, né? Então, obviamente, é um garoto ainda jovem, tem muito para evoluir, mas tem que tomar esse cuidado aí, né? Pensou num jogo importante, aí o cara não sobe de cabeça, aí fica difícil, né? Mas é um garoto que eu gosto muito, um garoto que tem as duas pernas, vai para os dois lados, ataca muito, né? A gente vê em ocasiões que às vezes ele chega ali, que joga pelo meio, joga como um ponta, né? Vai realmente ter um vigor físico absurdo e fez esse gol aí que foi muito importante contra a equipe do Sport, né? Eu daria essa moral pro Mike, sinceramente, né? Mas tem muita gente que não concorda comigo, mas faz parte também, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da possibilidade do Sherman e também sobre essa demora, né, da negociação com o Mailton, né, galera? O que eu fico bravo, o que eu fico triste é que toda negociação que o São Paulo faz vira uma novela, né? O São Paulo não consegue chegar, ó, esse jogador eu quero. Quanto você quer para você jogar no meu time? É isso? É isso. Não dá, não tem como. São Paulo não consegue fazer uma negociação aí de um dia. Não estou falando para fazer uma loucura financeira, mas toda negociação que São Paulo faz tem que demorar 2, 3 meses. O próprio Rafael Tolói, quando o Rafael Tolói saiu da Atalanta, o jogador ficou livre no mercado e o São Paulo já tinha interesse nele, já estava de olho nele. Depois da lesão do Arboleda, isso ficou ainda mais notório, ficou ainda mais forte. E o São Paulo não conseguia de maneira alguma atravessar essa negociação para acabar logo, né? São Paulo, inclusive, foi atrás até de um outro nome que foi o Igor Rabelo, né, que foi anunciado aí pelo Fluminense. Então é uma negociação, são negociações que o São Paulo nunca consegue resolver logo, né? Então vira essa novela e a gente tem que ficar aqui por vários dias. Olha, agora avançou, olha, agora recuou, agora vem, agora não vem mais. Fica todo dia isso aí, realmente às vezes até fica um pouquinho chato, né? Mas a gente aqui não pode fazer muita coisa, né, galera? Nosso papel aqui é trazer a informação. A gente sempre traz, ó, o Mailton avançou, ó, o Mailton não vem, o Mailton vem. Então fica nessa aí, ó, agora eu tenho o Sherman, agora eu tenho o Mike, agora não sei o quê. Então a gente traz essas informações para vocês, às vezes vocês ficam criticando aí como se fosse culpa minha. Não é, rapaziada, eu trago a informação, né? O Mailton tá acertado com o São Paulo, a informação é essa. O jogador tem tudo certo com o Tricolor para chegar por empréstimo. Mas o Metalist é uma equipe totalmente irresponsável, né? A verdade é essa. Uma equipe irresponsável, uma equipe que está devendo, que sofreu transfer ban, que não sei o que, não só um, né? Foram 4, como eu falei para vocês. E nem assim os caras, ó, quer contratar nosso jogador? Quer compensação financeira. O cara não é nem jogador deles, né? Ele está emprestado para um outro clube. Mas aí, realmente tem essa dificuldade aí que o São Paulo tá passando e já faz alguns dias, tá bom, galera? Já faz alguns dias, como eu falei pra vocês, o jogador até entrou em campo ontem pela Chapecoense, tem muita gente que falou, o cara tá com a cabeça no São Paulo, não vai jogar nada, mas pelo contrário, jogou demais, deu assistência, a Chape não sofreu gols, a Chape ganhou de 2-0 do Paysandu, que é um adversário duríssimo, foi pra terceira colocação, tá sonhando com acesso, né? A Chape que passou por algumas temporadas aí, está passando, né, algumas temporadas na Série B, vamos ficar de olho, tá bom, galera? Vamos falar mais um pouquinho sobre a Libertadores, porque existe uma possibilidade, ela não é tão grande assim, mas existe uma possibilidade de 30% do Lucas ser titular amanhã. O jogador que ganhou minutos nas últimas partidas, contra o Sport foram mais minutos, fez um gol de cabeça, isso obviamente ganha muita moral com o jogador, dá muita confiança para as próximas partidas e existe a chance do Lucas ser titular. Mas essa chance dele não jogar é uma precaução médica, tá bom? Os médicos, bola por bola, o Lucas é titular de São Paulo, mas os médicos estão aí tratando com cautela essa lesão que ele teve, né? Foi uma lesão muito séria, tirou ele de muito tempo, né, dos gramados, todo mundo lembra, todo mundo acompanhou, mas aí ele já jogou uma partida, entrou em campo contra o próprio Nacional, jogou contra o Sport mais minutos em relação à Libertadores, fez gols, e isso obviamente traz moral, traz confiança para o jogador e ele pode ser titular, mas, como eu falei para vocês, tem toda essa precaução médica que pode fazer o Lucas
também jogar menos minutos. Então, vamos aguardar aí. Amanhã nós traremos essa informação para você. Se você fosse o Crespo, colocaria o Lucas de titular amanhã contra o Nacional? Deixa aí nos comentários sua opinião. O vídeo está se encerrando, mas não esquece de dar essa moral pra gente. Deixa o like, deixa os comentários sobre todos esses assuntos que a gente comentou. Fiquem com Deus. Volta amanhã. Um grande abraço. Valeu!